Graça e paz, povo de Deus. Vamos dar continuidade ao nosso estudo no livro do Apocalipse, capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 29. E diz assim a palavra do nosso Deus: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve isto, diz o Filho de Deus, aquele que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que tem as últimas obras, são mais do que as primeiras, ou seja, as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Vimos nesses primeiros versículos que a igreja em Tiatira era uma igreja que trabalhava, que prestava um bom serviço à comunidade, era uma igreja que tinha fé, que tinha paciência, que tinha perseverança, era uma igreja que praticava as boas obras, uma igreja que revelava o amor de Deus. Porém, era uma igreja também que no seio da igreja existiam muitas pessoas que idolatravam uma mulher com características da primeira Jezabel, da rainha Jezabel, que era casada com Acabe, com o rei Acabe. Essa Jezabel descrita neste livro, no livro do Apocalipse, não é a mesma Jezabel, mas é uma mulher que ou ela tinha o nome de Jezabel, ou era uma mulher que tinha os mesmos costumes, as mesmas práticas de impurezas, de prostituição, de engano, e que acabava seduzindo muitos homens, muitos servos de Deus e até servas do Senhor. Versículo 20: Mas tenho contra ti o fato de tolerar, como Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane aos meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Então, essa profetisa, denominada Jezabel, ela ensinava, ela enganava os servos de Deus, para que os servos de Deus, então, viessem a se prostituir e a comer sacrifícios de idolatria. Esse período em Tiatira, na cidade de Tiatira, na Ásia, era um período onde muitos pagãos, eles idolatravam a vários deuses, E então nesse período nós entendemos que, infelizmente, Satanás, ele agia no meio também do povo de Deus. Muitos da igreja, muitos dos servos do Senhor estavam sendo iludidos, enganados, confundidos por Jezabel, em face da idolatria, em razão das oferendas aos outros deuses, às outras deusas. Então, o Senhor, que é aquele que tudo vê, o Senhor que sonda os nossos corações, ele estava vendo que no meio da igreja muitos estavam contaminados. Versículo 21: E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu.
Eis que eu porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. O que o Senhor, Ele está revelando ao apóstolo João, para que ele, através de uma mensagem, através de uma carta, o povo, né, os servos do Senhor, da igreja de Tiatira, pudessem estar atentos, pudessem ouvir a voz de Deus, pudessem se arrepender, todos aqueles que estavam praticando o pecado, pudessem se arrepender, porque caso contrário, o Senhor ia trazer sobre esse povo grande tribulação, a ponto deles ficarem numa cama, ou seja, enfermos, doentes. Nós aprendemos, estudando a palavra do Senhor, queridos e queridas, que muitas enfermidades são em razão de pecados, de uma vida de pecados, né? O Senhor, Ele permite que servos do Senhor adoeçam para trazer correção, para trazer ensinamentos. Algumas enfermidades, elas são provenientes das nossas escolhas, quando nós nos alimentamos mal, quando comemos alimentos com excesso de gordura, né, de sal, de açúcar. Então nós contraímos enfermidades para o nosso corpo, para os nossos órgãos, acabamos adoecendo. Mas existem enfermidades que o próprio Deus, Ele permite. Primeiro Ele fala, primeiro Ele ensina, primeiro Ele dá tempo, né? O Senhor dá tempo para que haja correção, para que o filho do Senhor, a filha do Senhor, né, acorde e mude, né? Mude as suas práticas, as suas escolhas. Mas quando o povo de Deus, os filhos de Deus, não aceitam a correção, eles enfrentam tribulações, né? Conforme diz aqui a palavra do Senhor. Versículo 23: e ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vocês segundo as vossas obras. O que nós recebemos de bênçãos do Senhor é a partir das nossas escolhas. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós plantamos, as sementes que nós plantamos, são exatamente aquilo que nós vamos colher. Então, se nós plantamos a paz, vamos colher a paz. Se nós plantamos o ódio, vamos colher o ódio. Então o Senhor está falando: eu darei a cada um de vós segundo as vossas obras, ou seja, segundo aquilo que vocês fizerem, sobre aquilo que vocês praticarem. Versículo 24: mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Ou seja, o Senhor está dizendo para todo mundo, não só para aqueles que estão dentro da casa de Deus, mas Ele está dizendo para todos, mesmo para aqueles que não conhecem. O Senhor, Ele dá oportunidade para que nós possamos conhecê-lo, para que nós possamos ouvi-lo, para que nós possamos viver segundo as Escrituras Sagradas. Versículo 25: mas os que tendes, retende-o até que eu venha, e ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor.
e com a vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de olheiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Aleluia! Que promessa maravilhosa! O Senhor está nos prometendo a estrela da manhã, a estrela que ilumina, que nos dá vida, que nos traz a alegria, vida e vida com abundância. Imaginem, queridos, a estrela da manhã. Ele está nos prometendo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor Jesus, através do apóstolo João, ele se revela ao apóstolo João e ele traz uma mensagem de encorajamento à igreja, às 7 igrejas na Ásia, na época, a Tiatira, a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, e nós vamos estudar as outras igrejas. Nós já falamos sobre a igreja de Éfeso, de Esmirna e agora Tiatira. E nos próximos estudos nós vamos falar sobre as outras igrejas. Essa igreja era uma igreja que tinha amor, era uma igreja que perseverava, que tinha paciência, era uma igreja que praticava as boas obras, porém, no meio dessa igreja, muitos estavam dando ouvidos a Jezabel. Muitos estavam envolvidos em prostituições. Muitos estavam fazendo oferendas a outros deuses. Deuses de barro, deuses de madeira, deuses de ouro, deuses que não podem ouvir, não podem falar e não podem curar. Deuses que são construídos através da história, são construídos por homens. E infelizmente, até mesmo dentro da igreja de Tiatira, muitos estavam sendo envolvidos, iludidos, enganados, por essas práticas. E o Senhor, o nosso Deus, ele abomina a prostituição. Ele abomina a idolatria. Ele não dá a sua glória, o seu louvor a outrem. Ele é o Senhor. Ele é o Deus Criador. O Senhor, o nosso Deus, Ele nos criou, Ele nos formou. Ele é o Salvador. Mas essa mensagem, ela é proferida àqueles que creem na palavra, na Bíblia Sagrada, nas Escrituras. Existem aqueles que não creem e nós precisamos respeitá-los. Aqueles que ainda não abriram os seus corações, não foram tocados pelo Espírito Santo, ou resistiram, ou resistem à voz de Deus. Mas eles têm o direito de não acreditarem. Essa mensagem, ela é endereçada àqueles que creem, àqueles que ouvem a voz de Deus, àqueles que esperam no Senhor, àqueles que estão em Deus, porque a palavra do Senhor nos diz que aqueles que estão no Senhor, Ele permanece também nos seus. Quem ama é amado do Senhor também. O Senhor, Ele veio para todos, mas nem todos o aceitaram, nem todos o aceitam. Por isso nós precisamos, com muita paciência, com muita perseverança e com muito amor, continuar anunciando as Escrituras Sagradas, as boas novas de salvação, para que outras pessoas possam
ouvir a voz de Deus, ver os milagres, os prodígios, reconhecer o sacrifício vivo, o sacrifício do Filho de Deus, do Senhor Jesus na cruz do Calvário, e aprender, né, sobre esta palavra revelada. O livro do Apocalipse não é um livro para ficarmos com medo, é um livro para entendermos que todas as promessas do Senhor estão se cumprindo, que muito em breve o Senhor Jesus ele voltará para levar a sua igreja, para resgatar a sua igreja. Por isso nós precisamos nos preparar. Que o Senhor Jesus nos abençoe com a sua palavra. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu ministério, Deus abençoe a sua casa, o seu trabalho. Em nome de Jesus. Um forte abraço, queridos e queridas.